Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós neste momento. Estamos novamente, a Sociedade Espírita Ponto de Luz e Volante, fazendo a transmissão online de uma palestra que hoje teremos o prazer de ouvir do nosso querido irmão Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Palestra essa que ele fez em 2015, lá num evento do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. E tem o tema Prazer e Sexualidade. Então vamos nos preparar para ouvirmos essa palestra, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, modelo e guia da humanidade. E agradecermos a oportunidade que nos está sendo dada de poder ouvir, refletir, introjetar e praticar os assuntos tratados na noite de hoje. Que a tua paz, o teu infinito amor nos envolva e permaneça conosco hoje e sempre. Muita paz. Queridos amigos, irmãos, boa noite. Hoje à tarde, quando iniciamos mais esse ciclo de trabalho, com muita alegria, no estado do Rio de Janeiro, recordávamos de algo que não podemos deixar de trazer novamente a cada um daqueles que aqui estão, em função de que esta casa, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ela concretiza nas terras fluminenses o ideal de unificação. O mesmo ideal que reuniu Leopoldo Machado, a Francisco Spinelli, lá do Rio Grande do Sul, a Lins de Vasconcelos, lá do Paraná, e coincidentemente o local onde falamos hoje à tarde, Ari Casadil, de São Paulo, Oswaldo Melo, de Santa Catarina, e outros companheiros que há 65 anos, meus amigos, trilharam o Brasil em caravana, a caravana da fraternidade, para fundar estes órgãos de unificação, as federações espíritas nos estados, e ainda conseguiram organizar, concretizar o Conselho Federativo Nacional, o órgão máximo de unificação na pátria brasileira. Isso é algo fundamental, porque entre nós espíritas este é o grande desafio de trabalho, de fraternidade. E quando a bandeira da unificação, da união de corações, de ações, de sonhos, ela se fizer hasteada entre nós, nós enfim teremos autoridade moral para divulgarmos o Espiritismo ao restante do mundo. Então, esses encontros simples, mas fraternos, são para nós, gaúchos, motivo de muita gratidão. Muito obrigado ao CERJ, em nome da Casa do Espiritismo Gaúcho, a FERGS, por estarmos juntos aqui. Saudamos também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, convidando sempre que prestigiem esses órgãos de comunicação, esses veículos que fazem com que a mensagem espírita chegue a todos os recantos do mundo. O tema que trazemos à reflexão, meus amigos, é um dos capítulos desta obra que aqui está, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. São obras que têm sido lançadas em parceria com a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e a Federação Espírita, através da editora Francisco Spinelli, também do Rio Grande do Sul. E o capítulo que escolhemos é extremamente atual. De lavra do psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes, vamos falar sobre a obsessão pelo prazer e a sexualidade. O prazer é algo que dirige, que impulsiona as nossas vidas há muitos anos, desde sempre. Nós convivemos com o prazer na história da humanidade de muitas formas, modificando-se aos poucos a nossa concepção e o nosso entendimento. Então, eu gostaria de perguntar a cada um,
mas a resposta pode ser mental, pode ser íntima. O que me dá prazer? Vamos buscar na nossa mente. Respondida a pergunta, alguém pode ter lembrado de um sorvete, o outro pode ter lembrado do namorado, da namorada, de um bom livro, da prática da caridade, de uma competição, enfim. Mas essa ideia de prazer, quando ela nos chega, ela vem associada a um sentimento de paz? Ou por vezes ela se mistura um pouco já com alguma culpa, com alguma dificuldade? Historicamente, nós temos duas grandes correntes que nos falam acerca do prazer e defendem pontos de vista muito diversos. A primeira delas é a corrente capitaneada por Aristipo de Cirene, este é o nome dele, que foi o fundador do hedonismo. O hedonismo é um culto ao prazer, entendendo esse prazer como uma finalidade em si mesmo. Ele chega a dizer que a finalidade da vida é obter prazer, sem imaginar que esse prazer possa ter algum tipo de consequência, possa trazer reflexos à nossa vida, porque é uma noção baseada essencialmente no materialismo. É essa busca pelo prazer que hoje nós encontramos de modo desenfreado na vivência equivocada da sexualidade, na busca por esportes tão arriscados que muitas vezes colocam as nossas vidas em risco, em comportamentos arriscados no trânsito do dia a dia, em uma busca por adrenalina e por outras substâncias, que o nosso corpo vai criando uma certa dependência. Essa é a concepção do hedonismo, um prazer eufórico, mas um prazer triste. E data ainda da mesma época uma concepção de prazer diferenciada, trazida por Aristóteles, por Platão, trazendo-nos que o prazer, ou o eudemonismo é o termo que eles utilizam, é algo que é fruto da utilização dos vetores, dos potenciais da alma. Já é uma concepção que transcende um pouco mais esse entendimento imediatista e equivocado do prazer trazido no hedonismo. Mas nós somos espíritos imortais, não somos? Vamos fazer uma enquete aqui. Levanta a mão quem é espírito imortal. Vamos ver. Tem vários. Tem um pessoal em dúvida, mas até o fim da noite a gente resolve isso. Nós somos sim espíritos imortais. Isso é o que nos demonstra a ciência espírita, através da sua metodologia própria, do estudo do fenômeno de intercâmbio, de manifestação da inteligência espiritual, mesmo quando desprovida, mesmo quando fora de um corpo físico. Pois é, e é por isso que nós temos uma trajetória que não é lá de tão poucos anos. Porque sentados aqui, nós devemos ter 20, 40, 80, 60, por aí, né? Ninguém precisa contar a idade agora. Mas, em verdade, nós temos 3, 4 mil anos, quem sabe. E é por isso que essas noções de prazer, elas, na doutrina espírita, vão encontrar hoje, como a doutrina espírita é extremamente recente, ela data lá de 1857, com a edição de O Livro dos Espíritos, uma novidade nesse entendimento do prazer. Porque nós já nos atritamos muito com isso, uma vez que o prazer já esteve para nós no terreno do pecado. Nós já entendemos, principalmente o prazer advindo do sexo, como sendo algo imundo, feio, equivocado. Defendemos a relação sexual como sendo unicamente destinada à reprodução, e isso nós mesmos, quando religiosos no passado. A cultura judaico-cristã, ela condenava o prazer, e isso nos fazia buscar o prazer com uma medida muito grande de culpa. Só para nós termos ideia de como era isto, meus amigos, nós já tivemos teólogos respeitadíssimos no mundo inteiro, dizendo-nos que não podíamos ter sexo no domingo, nem na sexta, nem no sábado,
nem na segunda e nem na quarta ou terça. Aí tinha que escolher um dos dois. Em média sobrava só 2 dias na semana. E aí imagine o que o cristão acabava aprontando nesses outros 2 dias, em função de que toda proibição que é feita de modo não compreendido, ela acaba por tentar represar um rio caudaloso, que é a nossa energia sexual, a nossa sexualidade, com estacas de madeira. Isso não pode dar certo, porque a sexualidade é algo para ser profundamente compreendido e empregado. Então nós vamos andando um pouquinho pela história, vamos ver que os únicos 2 países que não tiveram uma cultura tão repressiva em âmbito de prazer e sexualidade foram a China e a Índia. E vejamos nós o resultado. Se não são os 2 dos países mais populosos do mundo, não é? Porque lá se tinha uma compreensão um pouco diferente da sexualidade. E nós vamos oscilando em um movimento pendular, buscando sempre o entendimento do bom senso, aquele que se aproxima da lei divina, como a compreendemos hoje, à luz dos conhecimentos espíritas. E nós vamos ver então uma revolução em âmbito de sexualidade com Freud. Lá em 1905, quando Freud começa a inaugurar os pilares da psicanálise, ele nos diz o seguinte: estamos equivocados quando pensamos que sexualidade humana é algo que só vai se manifestar na juventude ou na vida adulta. Não. Ele não chega a dizer com essas palavras que a sexualidade é um atributo do espírito, hoje o sabemos, assim é, mas ele diz que desde sempre a criança apresenta a busca do prazer e uma vivência de sexualidade, sim. Quando ele diz que até os 2 anos esse prazer está centrado na fase oral e a criança tem o prazer associado muitas vezes então ao uso da boca, né? É por onde ela se alimenta, é por onde a criança vai ser amamentada, tudo isso. Depois dos 2 aos 4, Freud nos fala de uma fase anal, em que o prazer da criança estaria centrado no controle dos esfínteres. Mais adiante, uma fase fálica, em que sim, a criança passa a já identificar o prazer relacionado aos órgãos sexuais. E aí um certo intervalo em que nós paramos de buscar o prazer no próprio corpo e vamos despertar, agora sim, na puberdade, na fase em que a reencarnação se completa, segundo Emmanuel nos diz na questão 109 da obra O Consolador, lá por volta dos 13, 14 anos, isso sempre variando, nós vamos ter já o impulso de buscar o prazer sexual no outro, num parceiro. Freud descreve essa trajetória para nós e nós vamos compreendendo, dando mais um salto na história, então que nós temos sim a busca do prazer como algo necessário, positivo e lícito. Se alguém no início do nosso encontro, quando perguntamos a que se associava a ideia do prazer, sentiu algum desconforto, é bom que nós comecemos a tratar isso aos poucos, em função de que o prazer para nós é um impulso divino. Não é proibido termos prazer, pois ele está ligado inclusive à manutenção da vida. O prazer de se alimentar nos faz muitas vezes buscar a comida, o prazer sexual nos faz perpetuar a espécie. Outras espécies além da humana também têm prazer. Onde é que está o nosso desafio neste terreno? Por onde nós temos eventualmente nos perdido? O nosso autor, Sérgio Lopes, fala-nos da neurofisiologia do prazer, do mecanismo cerebral através do qual nós sentimos e assimilamos o prazer. Ele diz que nós temos um sistema de recompensas. Então, quando nós temos um comportamento prazeroso, isso vai se traduzindo para o nosso cérebro em algo que nos estimula a repetir este comportamento. Mas, se nós voltarmos lá na lei do amor,
A lei de amor em o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nos diz que o homem em seu princípio só tem o quê? Quem me ajuda? Instintos. Mais avançado, porém corrompido, tem sensações. Enfim, evoluído, depurado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. É isso que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso problema está nesse intervalo. Uma vez que o instinto, ele é um automatismo divino voltado ao progresso, muito bem. Mas quando nós vamos aprimorando a nossa liberdade, a nossa condição de fazer escolhas, é que acabamos nos detendo no reino da sensação. E é aqui que nós fazemos adoecer o nosso mecanismo de prazer e o nosso mecanismo de recompensas. Porque nós vamos buscando uma repetição cada vez maior e desassociada de um senso de responsabilidade, de aprimoramento, de progresso intelectual e moral, espiritual. Então aquilo que era fome vira o quê? Gula. O sexo vira sexolatria, enfermidade, comportamentos esquisitos, infidelidade, compulsão. Aquilo que nos trazia prazer num esporte vira neurose competitiva. Então esse mecanismo ele vai adoecendo através de estímulos exagerados que nós acabamos buscando. E aí nós temos que enxergar, que pensar em algo muito relevante. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Vamos ver, quantas cadeiras tem aqui no SEARG? 250 cadeiras. Nós temos algumas livres, talvez umas 30, né? Que estejam livres. Eu posso dizer que eu tenho 220 pessoas aqui hoje? Posso? Será? 220 espíritos? Não. É claro que não. Ou eu vou ter que me entender com Paulo, o apóstolo dos gentios, que nos diz que nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. Nós estamos permanentemente conectados com outras mentes, com outros espíritos, inteligências, individualidades como nós, mas que neste momento estão desprovidas de corpo físico. Então imaginemos o seguinte: eu tenho 33 anos de idade nesta encarnação. Há 35 anos de idade eu era a mesma criatura, um pouquinho pior, né? Porque o progresso até conosco ele acontece. Então eu estaria aqui sem um corpo físico, interagindo com vocês. Como estão interagindo conosco agora, nos nossos lares, nos nossos ambientes profissionais, nos nossos locais de lazer, de divertimento, no âmbito conjugal, em todos os lugares, uma quantidade imensa de espíritos. Não existe para nós, meus amigos, a opção não interagir com os espíritos. Isso não existe. Nós somos um rádio permanentemente ligado. O que podemos fazer é alterar a sintonia. Isto sim, pelo teor das leituras, dos pensamentos, das ações, das escolhas, nós vamos, quem sabe, colocar na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, né? Que tem um conteúdo muito bom e edificante. Mas essa nossa busca pelo prazer, muitas vezes desmedido, ela encontra parcerias. Quando nós associamos, por exemplo, o prazer à ingestão de bebida alcoólica, o prazer à ingestão de outras substâncias químicas que desequilibram esse mecanismo de recompensas e nos fazem insaciáveis, de modo que nós vamos buscando cada vez mais. Com que espíritos nós vamos sintonizar? Podem me ajudar.
com espíritos que não tenham nenhuma atração por esse vício? Com espíritos semelhantes. E esses espíritos vão potencializar o nosso impulso viciado pelo prazer. A mesma coisa com o sexo, a mesma coisa com a gula, a mesma coisa com o poder, que também é um meio de prazer que nos desequilibra muitas vezes. Então nós temos que considerar que esta influência dos espíritos na nossa vida é extremamente significativa e forte. E nem sempre ela é percebida por nós conscientemente. Uma das grandes fontes da obsessão é o orgulho, a vaidade. E é justamente essa vaidade que nos impede de ter a consciência de que há outras mentes nos dirigindo. Nós não admitimos que possamos ter entregue as rédeas das nossas vidas nas mãos de almas em desequilíbrio, que se afinizaram com o nosso próprio desequilíbrio. Nós temos um estudo extremamente interessante sobre o prazer, que começa aos poucos a virar este jogo. Porque nós vimos falando até aqui de um prazer desmedido, desequilibrado, e que muitas vezes é potencializado pelas influências espirituais, o que nos demanda extrema vigilância para não sermos abusadores dos nossos mecanismos de recompensa. Mas nós dizíamos que o prazer é algo bom, não dizíamos? Sim ou não? Sim. Que prazer que é bom? Qual o prazer que nós devemos buscar? Quem aqui imagina que teria muito prazer se eu dissesse agora: você foi sorteado na Mega Sena? Vamos ser sinceros, gente, vamos lá. Íamos sentir prazer em ganhar dinheiro, não? Né? Você ganhou um ar-condicionado novo nesse clima ameno que tem feito essa semana. Prazer. Nós sentimos prazer quando ganhamos as coisas. Mas olha o que esse estudo nos demonstrou. Em um interessante artigo, o Dr. João Ascenso, psicólogo social, estudante de doutorado em neurociência, sob orientação do Dr. Jorge Moll Neto, apresenta sobre o trabalho do Dr. Moll no seu pós-doutorado no National Institute of Health, saúde, nos Estados Unidos. Olha só a conclusão. O cérebro recebe uma recompensa mais intensa no ato de doação, com um sacrifício pessoal, em comparação à atitude de receber dinheiro. Eles mapearam, com exames de imagem, as zonas cerebrais que são acionadas como mecanismos de prazer e de recompensa. E foram verificando, com longos estudos, o que mais acionava estas zonas. Se receber ou dar. É surpreendente para nós essa resposta? Não. Por que para nós ela não é surpreendente? Porque a doutrina espírita nos diz que a lei divina está gravada aonde? Num DVD? Onde está gravada a lei divina? Na consciência. E a consciência é um atributo indissociável do espírito que somos. Então nós não abandonamos a consciência. Temos permanentemente em nós a essência da lei divina gravada. E essa lei, segundo nos diz o modelo e guia da humanidade, o nosso Mestre Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o Espiritismo ainda traduz a lei divina de uma forma belíssima, com a sua máxima que é: fora da caridade não há salvação. E o interessante de conectar aqui é que o nome de Jesus no idioma original era Yeshua, que significa salvação. Então, fora da caridade não dá para ser cristão. Fora da caridade não cumpro a lei divina. Lei divina é essa que está gravada na minha consciência. Então nós vamos encontrar aqui a chave, a raiz de todas as nossas enfermidades. Todas.
estão no distanciamento que estabelecemos pelo uso do livre-arbítrio do cumprimento da lei divina. Sempre que nós nos detemos em comportamentos egoístas, orgulhosos, invejosos, enfermos, em busca desmedida por prazer, sem um aprofundamento de consciência, nós adoecemos. O pensador argentino Facundo Cabral, não sei se já ouviram falar dele, ele tem uma frase muito interessante sobre depressão. A depressão foi o mal do século passado e me parece que continua sendo o mal deste século, não é? Sabe o que ele diz às pessoas? Ele diz: você não está deprimido, você está distraído. Como assim? Você está distraído em relação ao sentido da sua vida. O que é o vazio existencial que lota os consultórios de psicólogos, de psiquiatras, que lota os hospitais, que lota os shopping centers? Porque o consumismo também é uma busca por prazer muito triste, equivocada, falsa. Esse vazio é por não nos reconhecermos como espíritos imortais que somos. E em razão disso, o nosso planejamento de vida deixa de contemplar a imortalidade, já que nós não vamos morrer e que herdaremos logo ali as ações de hoje, como estamos herdando hoje as ações de ontem. Esse planejamento contempla o túmulo, apenas o túmulo, e não o nosso retorno e a revivência na pátria verdadeira que temos. Então esse estudo, meus amigos, ele só vem nos confirmar que a nossa busca por prazer, ela é lícita. Nós podemos ter prazer em todas essas coisas que mencionamos, desde que de modo equilibrado, mas o prazer essencial que nós precisamos buscar, como medida de saúde mental, de saúde espiritual e vacina contra as obsessões, é o prazer da prática da caridade. Isso não é convicção religiosa pura e simplesmente. Isso é comprovação científica, além da afirmação da ciência espírita que nós já conhecíamos há alguns anos. E o livro dos médiuns, publicado por Allan Kardec em 1861, o tratado que temos do intercâmbio entre os dois mundos, nós vamos encontrar lá no capítulo 23, a informação de Kardec ao estudar as obsessões, dizendo-nos que o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, falando de obsessão. E ele fala deste domínio, desta influência, dessa persistência que nós recebemos dos espíritos, ainda mais quando estamos distanciados do cumprimento da lei de Deus, e classifica essa obsessão em 3 tópicos, falando-nos de obsessão simples, que é aquela contrariedade, aquela ação persistente de um espírito mau, e quando falamos em espírito mau, é um espírito equivocado, buscando nos causar prejuízo. Ela é ostensiva, ela é perceptível. Mas ele fala de um outro tipo de obsessão, extremamente grave, lá embaixo, que são as subjugações, aquelas em que o processo obsessivo já se completou de tal forma que o nosso livre-arbítrio está deste tamanhinho. Nós viramos joguetes, marionetes, nas mãos daqueles espíritos por quem nos deixamos manipular ao longo de muito tempo. Esta também é perceptível, extremamente infeliz, mas nós queremos nos deter em um outro tipo que ali está, que são as fascinações. É a obsessão dos nossos dias. No capítulo das fascinações, a inteligência e a instrução, diz-nos o autor Sérgio Lopes, podem servir como fatores de risco, porque precisam ser acompanhadas de muita humildade, para não servirem de foco de atração de entidades espirituais pseudo-sábias, falsamente sábias, que se infiltram no campo mental de suas vítimas com muita facilidade. O que é que acontece aqui? A fascinação, meus amigos, ela não é um ataque, ela é uma soma. Ela é um tipo de influência espiritual estabelecido por grande afinidade
de interesses e de objetivos. E ela é extremamente sutil. Nós vamos adotando comportamentos mais extremados em tudo aquilo em que já temos preferência. Então, se essa zona de preferência do prazer ela é o sexo, nós não nos satisfazemos mais com uma relação sexual normal. Aí nós vamos buscar os sex shops, os objetos, ou uma vida mais promíscua. Vamos buscar o mais belo, a mais bela. Se isso é com o poder, nós não nos satisfazemos com o exercício natural do poder, nós vamos nos entregar à corrupção, ao domínio, à busca da imposição por sobre as outras pessoas. E ela é uma obsessão que se instala principalmente em pessoas inteligentes. E o Espiritismo nos traz uma proposta de fé raciocinada que vai nos colocar muitas vezes em contato no nosso movimento com um grande número de pessoas inteligentes. Nós não estamos livres dessas obsessões. Querem ver uma coisa? Quem aqui trabalha em algum centro espírita aí? Frequenta, né? Tem bastante gente. Eu vou ler um trechinho para vocês. Vocês vão me dizer se já passaram perto de uma situação como esta. Vejam só. Lá no Rio Grande do Sul isso não acontece mais, por isso que a gente veio aqui falar no CERJ, né? Olha o que nos diz o nosso autor. O grande risco nesse tipo de obsessão é que a pessoa não se dá conta de que está obsidiada, exatamente porque não sofre de imediato nenhum desconforto, como é o caso das outras espécies de obsessão. Pelo contrário, sente-se ótima, enxergando os outros como os errados, julgando-se a certa, a correta. Se for advertida de sua conduta extravagante ou equivocada, irrita-se e logo briga com os demais. Ao milindre. Ficando isolada, mas sempre julgando-se com razão. O orgulho e a vaidade são o pano de fundo para esse tipo de perturbação. É dos mais sérios, porque na subjugação o indivíduo se vê sofrendo e por isso busca ajuda. Na fascinação, ele não se sente mal, ao contrário, sente-se poderoso e senhor da verdade. Já viram isso? Meus amigos, há uma grande quantidade de irmãos nossos com imenso potencial de trabalho, criaturas intelectualizadas que reencarnaram com talentos para servir nas fileiras do Espiritismo, mas que temos estado desatentos, temos que nos incluir nisto, na busca pelo prazer, e com isso nós somos vitimados por esse tipo de obsessões. Há um espírito, Manuel Filomeno de Miranda, que dedica-se especialmente ao estudo da nossa trajetória, do nosso trabalho como espíritas. E na obra Trilhas da Libertação, há um capítulo em que, através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, ele vai nos falar do gênio das trevas, que é um espírito extremamente inteligente que se destina com uma outra comunidade a nos estudar e buscar pontos de fragilidade para as nossas quedas. E ele fala então nas 4 grandes verdades, dizendo que nós ora caímos pelo dinheiro, ora pelo poder, ora pelo sexo, ora pela vaidade. E isso tudo se conecta com os nossos casos de obsessão pelo prazer, infelizmente ainda existentes no seio do nosso movimento. Mas e agora? O que é que nós podemos fazer para lidar com isso? Aqui nós temos ainda alguns outros exemplos, né? Dos nossos irmãos de carreira solo, não aceitam trabalhar junto com ninguém.
Tem que ser tudo na minha visão, do meu jeito. Fascinação. Me sinto perseguido, existem complôs contra mim quando as pessoas só me dão avaliações de trabalho. Fascinação. Não aceito ouvir nada de ninguém. Tudo aquilo que me trazem como correção ao que eu faço, eu tomo como pessoal e transformo esta pessoa que teve uma ação de amizade em um inimigo, e a ataco pessoalmente em função disso. É tempo de abrirmos os olhos para essas questões. Sérgio Lopes nos diz que na equação do equilíbrio necessitamos do amor, da prece, da meditação, do estudo das leis naturais que apontam para a imortalidade da alma e do esforço contínuo pela reforma íntima. Isso aqui é um pequeno tratado de prevenção. E André Luiz complementa isso na obra Ação e Reação, em seu capítulo 15, quando ele nos apresenta as grandes fontes de prazer que nós devemos buscar e cultivar. Vejamos só os prazeres apresentados por André Luiz. Prazer de ajudar. Temos ou não temos? Está lá comprovado pelo estudo do Dr. João Ascenso e comprovado pelos nossos corações. Porque todos nós realizamos boas ações. Hoje, certamente, nós ajudamos alguém. Seja com o nosso silêncio, não respondendo a uma provocação, seja alguém na rua, na família, no trabalho. É um prazer imenso. Prazer de descobrir. A ignorância nos impede de ter prazer. Então, quando nós, além das palestras públicas, nos somamos aos grupos de estudo da doutrina espírita, aprofundamos o conhecimento, descobrimos novas áreas de entendimento, isso nos dá prazer, amplia os nossos horizontes. Prazer de purificar, de transformar os nossos vícios em virtudes. Reforma íntima, nós dizemos isso aos jovens com quem trabalhamos. Você quer fazer um esporte radical? Ah, eu quero. Aí ele fica pensando, se é para pular de bungee jump, se é para descer de um outro lugar, no despenhadeiro, não sei de onde. Aí a gente diz reforma íntima. Isso dá uma adrenalina, um esporte assim, uma viagem daquelas, né, interior. É o prazer de purificar, de transformar os nossos sentimentos. Prazer de redimir, refazer caminhos. Prazer de iluminar. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Fazei brilhar a vossa luz. Coisa boa quando a gente ilumina o coração de alguém que está sofrendo. Quando consegue ajudar alguém a encontrar uma solução para um problema. Quando melhora o ambiente em que nós frequentamos. Prazer de estudar, aprender, elevar, construir. Prazer de ensinar, compartilhar o que sabemos, de meditar, encontrar momentos no nosso dia, até para identificar que essas obsessões podem estar se alastrando em nós, ou que a nossa busca pelo prazer está desencontrada da lei divina gravada na nossa consciência. Prazer de escrever, de criar a arte, prazer de divulgar. Os nossos amigos lá, o Marcelo, a Regina, o povo da área da comunicação, estão tendo prazer nesse momento em permitir que a nossa mensagem simples chegue a muitas pessoas. Prazer da fé que liberta. Isso é um cardápio de prazer para nós. Dá para a gente escolher para os dias da semana. Aqueles mesmos dias que a gente ficava proibido de fazer outras coisas, dá para a gente olhar para esse cardápio aqui e escolher todas essas opções de prazer. Mas pode ser então, meus amigos, já encaminhando o final da nossa reflexão, que nós digamos assim: mas eu estou acometido de uma doença grave. Eu estou com uma dificuldade financeira imensa. Eu tenho um familiar difícil, nunca sou eu, né? Mas tenho um familiar difícil na minha casa. Eu tenho um chefe que é uma pessoa ruim. Eu estou com um câncer, uma doença muito séria. Será que dá para ter prazer na situação em que eu estou vivendo?
Como nós estávamos referindo já ao início, a editora Francisco Spinelli, que é a editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ela foi fundada por ele, pelo próprio Spinelli, um italiano que, chegando ao Rio Grande do Sul, foi aprender a língua portuguesa estudando uma revista que era assinada pelo seu sogro. Sabem que revista era essa? O Reformador, revista da Federação Espírita Brasileira. Tornou-se espírita, Spinelli, e chegou à consciência, à conclusão de que o livro de qualidade, o livro que possui qualidade doutrinária, ele é dos principais mecanismos que nós temos de divulgação do Espiritismo. Ele pode alcançar aquelas pessoas que não vêm ao centro espírita, a uma palestra pública. E por isso Spinelli sugeriu que cada instituição tivesse o seu posto de livros. E a nossa editora sempre foi focada, então, na educação de almas. Nós trouxemos, além do Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 2, de onde saiu esse artigo, o volume 1 da mesma obra, que tem abordagem sobre aspectos espirituais da gestação, aspectos de saúde mental do idoso, depressão, muitas outras obras estão reunidas aqui. É como se tivéssemos vários livros em um só, compostos por profissionais da área de saúde, mas que são espíritas. Temos também, olha só isso aqui, a formiguinha irada, conhecem isso? Essa é uma formiga que chama Betina e que resolveu sair do campo onde ela morava para a cidade grande, porque ouviu falar de um granulado chamado GRAG, que estava deixando as formigas malucas por lá. É uma história sobre dependência química, mas que está adaptada para a infância, escrita por uma psicóloga espírita também. Então, ainda temos outras obras que nós vamos apresentar lá na frente. A Janela para a Vida, de Chico Xavier, editado lá pela nossa editora. Deus, Causa Primeira da Vida, de Roosevelt Andolfato Thiago. Todas elas com conteúdos edificantes e criteriosamente analisados, em tempos em que livro espírita anda por aí, né? Meio espiritado, assim, vamos dizer, né? Se eu perguntasse, pode uma menina de 3 anos, tendo um irmão mais velho com câncer, sentir prazer diante dessa enfermidade e proporcionar prazer? O que é que ela tinha para dar? O cabelo. Ou seja, nós jamais estamos privados da oportunidade do prazer verdadeiro, que é a prática da caridade. Vamos sair daqui hoje, meus amigos, decididos a ter o prazer verdadeiro, para que essas influências não venham a atacar as nossas forças e que nós sejamos no mundo a alegria e a caridade que nós queremos encontrar. Então, foi um prazer ter estado com vocês até aqui. Que a caridade nos faça a todos muito felizes. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso querido Gabriel Salum, agradecemos também ao nosso querido irmão Mazzuti, que nos dá condições técnicas de fazermos essas transmissões, e dizemos que estamos felizes por poder ainda contarmos com essa tecnologia para levar a mensagem consoladora a todos os corações. Por isso, convido a todos nesse momento para agradecermos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, dizendo obrigado, Pai, obrigado, Mestre, pela assistência e a proteção do nosso querido Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, que conduziu espiritualmente as nossas atividades da noite. Que possamos, ao nosso dia a dia, refletir sobre o que foi tratado no tema da noite. E que tua luz resplandeça nos corações da humanidade para que tenhamos força para superarmos esse momento de dificuldade que estamos passando. Paz e luz
nos envolva e permaneça com todos nós e que tenhamos uma boa noite, um bom repouso.